Mao é um Lorde Demônio arrogante que foi derrotado por uma heroína e forçado a entrar no mundo humano. Agora impotente, ele decide viver normalmente e consegue um emprego. Mas isso de alguma forma irrita a mesma garota heroína que agora quer quebrá-lo. A história começa no mundo mágico de Entei-Eila, onde os humanos travam constantemente uma batalha perdida contra Mao e seu exército demoníaco. Depois de décadas de derramamento de sangue sem fim, o herói da humanidade finalmente se levanta e invade seu castelo para acabar com ele. Lá ela luta contra Mao por horas e eventualmente o domina. Mas quando ela está prestes a acabar com ele, seu último general sobrevivente, Alceu, intervém e avisa que eles recuem antes que o herói os acabe. Sem outra escolha, Mao abre um portal para outro mundo e rapidamente escapa por ele com Alceu. Cerca de meio segundo depois, eles se encontram em um beco escuro na Tóquio moderna, feridos e completamente confusos. Eles saem para a cidade na esperança de encontrar um hospital, mas no momento em que as luzes da cidade os tocam, a forma demoníaca de Gachate de Mao se transforma em um ser humano comum. Só então, dois patrulheiros se aproximam deles e começam a fazer perguntas, pensando que são encrenqueiros. No entanto, quando Alceu começa a falar agressivamente em linguagem demoníaca, o que? Os policiais presumem que sejam estrangeiros que brigaram. Então eles os prendem com calma e os levam à delegacia para interrogatório. Quando o interrogatório está prestes a começar, Mao hipnotiza o oficial com sua magia e o faz explicar tudo o que precisa saber sobre a Terra. Depois, ele localiza Alceu, e eles saem da estação. À medida que continuam a explorar a estação, Mao explica que a sua magia tornou-se extremamente limitada devido à ausência de mana na atmosfera da Terra. Então ele aconselha que eles racionem sua magia e se adaptem às regras do novo mundo enquanto procuram uma maneira de restaurá-la. Para começar, a dupla se registra como cidadão com pseudônimos separados, abre uma conta bancária e visita uma imobiliária para alugar um apartamento. Depois de explicar a situação, o agente os leva a um apartamento tipo caixa de fósforos, onde eles se encontram com a senhoria, uma Úrsula mais feia, pagam o aluguel e se mudam. Mais tarde naquela noite, enquanto eles discutem seus novos objetivos, Mao desmaia repentinamente devido à exaustão mágica e logo é levado às pressas para o hospital. Depois de receber tratamento, ele conta a Alceu sobre o quão fraco é o corpo humano e aconselha que evitem usar magia. Ao voltarem para casa, ambos se candidatam a vários empregos com salário mínimo, mas são contratados e demitidos em poucos dias. Estúpido. Algumas semanas depois, Ima finalmente consegue um emprego de meio período como cozinheiro em um restaurante fast food, e vai além. Não apenas para agradar seus clientes e chefe, mas porque acredita que é a melhor maneira de se tornar o governante supremo da Terra. Durante um de seus intervalos para o almoço, um estranho terremoto de baixa magnitude acontece de repente enquanto Mao Wu e sua colega Chiho relaxam no vestiário. Quando termina, eles voltam ao trabalho para a hora do almoço. Mas quando Mao está prestes a virar hambúrgueres, a fritadeira quebra, deixando-o assustado e confuso. Ele ativa sua magia para tentar consertar a máquina. Mas antes que isso aconteça, sua chefe o pega e o convida para conversar em seu escritório. Lá, Mao fica inquieto porque tem medo de que ela o demita. Mas, para sua surpresa, seu chefe o promove a funcionário em tempo integral, e ele se torna o homem mais feliz de todos os tempos. No caminho para casa, uma vilã ruiva chamada Emília o interrompe de repente, alegando que o observa desde que ele começou a trabalhar no restaurante e pergunta por que ele tentou usar sua magia para consertar a fritadeira mais cedo. Inicialmente, Wo fica confuso porque não a conhece, mas no momento em que Emília o chama por seus títulos honoríficos anti-islâmicos, seu rosto se ilumina de horror quando ele percebe que ela é a heroína que quase lhe bateu palmas. Após um breve silêncio, Emília pergunta com raiva a Mao por que um suzerano como ele está trabalhando meio período em um McDonald's. Mas Mao, ainda chocado, responde perguntando por que ela está na Terra, quando Emília diz que o seguiu pelo portão apenas para garantir que o mataria. Mao enlouquece e começa a implorar para que ela se acalme. Emília o ignora e pega uma faca barata para terminar a missão. Porém, antes que isso aconteça, Mao percebe a faca e pergunta por que ela não está usando sua espada sagrada. Envergonhada, Emília manda ele calar a boca, mas Mao, que aparentemente é mais esperto do que parece, acaba descobrindo que Emília também não pode usar magia como ele e Alceu. Ele tenta explicar a ela a realidade de sua situação, mas Emília o ignora e o ataca, apenas para serem pegos e presos. Na delegacia, um policial sobrecarregado os questiona para descobrir o que aconteceu. No entanto, quando Emília começa a reclamar sobre querer assassinar Mao, ele imediatamente assume que eles estão namorando e os avisa. No caminho para casa, Emília decide deixar Mao ir por enquanto. No entanto, antes de se separarem, ela promete voltar para matá-lo antes que ele também cause estragos na Terra. No dia seguinte, Emília vai trabalhar no call center. Mas à noite, ela visita uma loja de conveniência como qualquer outra pessoa, compra alguma comida e passa a noite assistindo Netflix e relaxando consigo mesma. Eventualmente, ela fica frustrada com o quão mundana é sua vida, então ela para tudo o que está fazendo e vai para a casa de Mao. Chegando lá, ela toca furiosamente a campainha e anuncia sua verdadeira identidade para Mao e Alceu, alegando que ela está lá para entregar seu julgamento. Ao ouvir isso, Alceu enlouquece, tranca a porta e informa seu chefe sobre Emília. Imperturbável, Mao diz que já sabe de Emília porque se conheceram na noite anterior, o que surpreende Alceu.
mas eles eventualmente decidem deixá-la entrar, já que ela é igual a eles. Por dentro, Emília fica muito decepcionada com o estado lamentável do apartamento da casa de crack. No entanto, enquanto ela fala mal deles, da casa deles e do jantar, Mao pergunta se ela tem algum camarada. Droga! E Emília explica que o sacerdote-chefe que deveria segui-la pelo portão antes de fechar foi deixado para trás. Ao ouvir sua história triste, Mao e Alciol simpatizam com ela e sugerem que ela encontre rapidamente uma maneira de voltar, já que está sozinha. No entanto, quando Emília está prestes a se opor a isso, Mao se irrita e começa a reclamar sobre como ele se tornará um cronômetro completo e ganhará dinheiro suficiente para conquistar a Terra. Este é Elon Musk. Assim como fez em Anti-Isla. Logo após ouvir esse discurso estúpido, Emília fica tão decepcionada e desconcertada que simplesmente adia sua execução e deixa os dois idiotas continuarem fazendo o que os deixa felizes. Na noite seguinte, no vestiário, a amiga de trabalho de Emília, Rika, a convida para sair. Mas Amélia recusa educadamente e sai do escritório e vai para a casa de Mao para espioná-los, na esperança de descobrir seu plano mestre. Em pouco tempo, Mao e Alciele repentinamente saem de casa com pressa para ir a algum lugar, e Amélia rapidamente os segue. No entanto, no momento em que ela percebe que os dois idiotas estavam correndo para comprar os suprimentos que estavam à venda na loja de conveniência, ela fica muito desapontada e volta para casa para passar o dia. Nos dias seguintes, o colega de Emília continuou a convidá-la para sair, mas Emília recusava e espionava Mao e Alcil, apenas para perceber que aqueles dois estavam apenas vivendo vidas normais quando meninos. Durante mais uma de suas chatas saídas de carne, outro terremoto de baixa magnitude acontece, que Alcil e Mao notaram, mas Emília não vê isso como grande coisa enquanto ela simplesmente caminha para casa. Algumas noites depois, ela aborda Mao em seu local de trabalho, compra um hambúrguer e exige rudemente que ele se encontre com ela em um cruzamento próximo, quando ele sair do trabalho. Para se manter profissional, Mao um sorriso falso e a trata como uma cliente válida. Porém, assim que ela vai embora, Chihou, que testemunhou a interação deles, aparece e indiretamente pede a Mao que defina seu relacionamento com Emília. Quando Mao chama o relacionamento de estranho, Chihou de repente fica com ciúmes e fica chateado com ele sem motivo. Mas eventualmente ela o deixa fora de perigo. Após seu turno, Chihou aborda Mao para discutir o terremoto do dia anterior. Enquanto Mao responde a ela, ele acidentalmente menciona que tem um colega de quarto e isso faz com que os sentidos aracnídeos de Chihou formijem quando ela começa a questioná-lo para saber se ele está morando com aquela garota bonita. Sentindo o perigo que se aproxima, mas rapidamente diz a ela que ele é um falido, assim como vocês estão assistindo. Você está falido. E que ele está morando com uma velha amiga deles e, felizmente, isso a tira do pé. Mais tarde naquela noite, após sair do trabalho, ele vai de bicicleta até um cruzamento para encontrar Emília. Quando ele chega, Emília admite que o está perseguindo e percebeu que ele leva uma vida bastante normal. Dito isto, ela então se oferece para parar de tentar matá-lo se ele simplesmente viver o resto de sua vida assim. Mas conhecendo Mao, ele recusa imediatamente a oferta e jura voltar para Entaila e conquistá-la. Só então o pneu de sua bicicleta fura, e enquanto Mao enlouquece, uma bala mágica roxa de atirador atinge a moto. A princípio, a dupla fica confusa. Mas no momento em que Mao sente outra bala de atirador vindo em sua direção, ele deixa sua bicicleta para trás e corre para salvar sua vida com Amélia. Depois de correr por alguns minutos, eles finalmente param perto de um pilar. E Mao explica a Amélia que o atirador deve ter sido alguém de Anti-Isla que tem rancor deles. Enquanto Amélia tenta digerir tudo isso, Mao a culpa por escolher um lugar terrível para discutir e Emília desiste. Depois de discutir por vários segundos, Mao eventualmente a deixa no meio da estrada para dormir um pouco. Momentos depois, ao chegar em casa, encontra Emília o seguindo e fica realmente assustado com a obsessão absurda dela por ele. Enquanto ele educadamente tenta mandá-la embora, Emília fica sem graça e implora que ele a deixe passar a noite na casa dele porque ela aparentemente perdeu a bolsa enquanto eles corriam mais cedo. Com pena dela, Mao a deixa entrar em casa e explica a situação anterior para Alcio, que enlouquece ao vê-la. Depois disso, ele conduz Amélia, muito envergonhada, para um canto do quarto para dormir, dá-lhe com um cobertor para se cobrir e empresta-lhe 1000 ienes para pegar o trem de volta para sua casa ao amanhecer. Mais tarde naquela noite, enquanto Amélia está dormindo, Ma recebe uma mensagem estranha de Chihou avisando-o de que um terremoto de grande magnitude acontecerá e fica muito confuso. Na manhã seguinte, Amélia foge de seu apartamento e toma banho por 1 hora inteira para lavar a sujeira do feio apartamento de Mao. Depois, ela relaxa na sala para assistir ao seu programa, quando uma reportagem sobre o tiroteio aparece de repente na tela. No início, Amélia apenas assiste como se fosse um noticiário normal, mas no momento em que vê Mao e Alcil no vídeo, ela enlouquece e decide ignorá-los. Enquanto isso, Tio está na casa de sua família, olhando para o telefone e relembrando o que aconteceu na noite anterior, quando ela pediu a Mao para se encontrar naquele dia para discutir a mensagem do terremoto, e ele concordou. Na mesma época, Emília está em seu escritório, recusando mais um convite de Rika para um hangout, alegando que não tem tempo. Enquanto ela tenta explicar sua situação, de repente chega um pedido de ligação, e Emília atende rapidamente. Depois de se apresentar, a pessoa do outro lado elogia seu desempenho e a incentiva a desistir.
Chocada, Emília exige que a pessoa revele sua identidade, mas ele diz com sua voz pesada que é alguém que conhece a verdadeira identidade dela e de Maul e está planejando destruí-las. Ao ouvir isso, Emília faz o possível para permanecer o mais calma possível. Mas à medida que a conversa continua, as ameaças do cara ficam ainda mais perigosas, fazendo com que ela surte. Depois de se acalmar, Emília suspeita que esse canalha seja um demônio como Mal Wu. Mas então ela repensa a coisa toda, percebe que é muito improvável e continua falando mal dele até que eles desliguem. Momentos depois, Emília se encontra com Rika para almoçar, mas quando ela está prestes a sair do trabalho, recebe um telefonema da delegacia pedindo que ela venha assinar um formulário de fiador para Ma Wu e Alcil, e ela concorda relutantemente. Logo após assinar o formulário, Emília se encontra com os cabeças duras no mesmo prédio e briga com eles por torná-la fiadora. Quando ela finalmente se acalma, ela conta a Mal sobre o telefonema que recebeu no trabalho mais cedo e o avisa para ter muito cuidado para não ser massacrado pelo homem misterioso. Então ela vai embora. Momentos depois, Chiho volta para casa e escolhe um vestido muito bonito para seu encontro com Maul. Enquanto isso, Alceu leva Maul às compras em uma boutique para comprar roupas bougie para seu encontro com Chiho. Enquanto eles verificam alguns casacos, Maul fica entediado e pergunta por que eles estão brincando de se vestir para o encontro de Amir. Mas Alciele, com raiva, diz a seu cérebro resistente à lógica que é porque seu encontro com Chiho é um encontro real, não apenas um encontro aleatório. Cerca de uma hora depois, Chiho se encontra com Mao, parecendo a segunda melhor coisa depois do pão fatiado, e começa uma conversa fiada com ele. Depois de trocar alguns elogios aqui e ali, a dupla dá as mãos como um casal de verdade e desce até um café no metrô para relaxar. Enquanto eles se acomodam, Emília chega ao local e avista Alcio espionando o café de antemão. Ela silenciosamente se esgueira por trás dele e o assusta. Então pergunta por que ele está agindo de forma muito suspeita. A princípio, Alceu tenta afastá-la, mas Emília, que se recusa a sair, o ignora e observa o café até ver Mawal e Chiho relaxando e discutindo no mesmo assento. Com isso, ela fica super chateada, agarra a camisa de Alciol e exige saber os planos de Ma Wu para aquela pobre garota. Sem outra escolha, Alciol conta tudo sobre Tio e o relacionamento de seu chefe, sem esquecer de mencionar o quanto Tio o ama. Satisfeita com sua explicação, Emília o deixa fora de perigo e continua espionando os dois pombinhos do seu canto. A julgar pela roupa elegante de Tio, Emília percebe que ela está querendo que suas cerejas sejam colhidas pelo próprio Mao. No entanto, quando Emília percebe o tamanho dos jarros de leite duplo D de Chiho, ela fica muito envergonhada, pois tem o peito achatado e começa a falar bobagens absolutas. Logo depois, ela se acalma e arrasta Alcio para dentro do café para garantir que Mao não esteja enganando Chiho. Enquanto isso, Mao pede a Chiho que lhe dê os detalhes sobre o terremoto que ela prometeu discutir, e Chiho começa lembrando do barulho incessante de que ela reclama desde que começou a trabalhar no restaurante. Bem, acontece que ontem à noite, enquanto fazia o dever de casa, seu telefone interceptou uma transmissão mágica secreta do mundo de Maul e Emília, alertando qualquer um que estivesse ouvindo sobre o terrível terremoto que estava chegando e prometendo aparecer quando chegar a hora. Ao ouvir isso, Maul reconhece imediatamente esse padrão de comunicação como aquele usado para sincronizar as mentes dos humanos em mundos diferentes para compartilhar ideias e conceitos. No entanto, enquanto ele continua pensando no próximo grande terremoto, ele de repente vê Emília e Alcio entrando no café e cospe seu café em estado de choque. Vendo isso, Tio verifica se ele não está sufocando. Mas para não assustá-la, Mao rapidamente pigarreia e responde às preocupações dela, sabendo muito bem que Emília o está observando. Logo após o término da discussão, o rosto de Tio fica vermelho enquanto ela luta para confessar seus sentimentos a Mao. Infelizmente, antes mesmo que ela possa pronunciar as palavras, Amélia os interrompe e diz a ela para nunca se envolver com um canalha astuto como Mao, alegando que ele nunca faz nada de bom. No entanto, em vez de acreditar cegamente nela, Chiho a reconhece como a mulher que outro dia estava assediando Mao no trabalho. Então ela a enfrenta e a chama de uma ex-tóxica que simplesmente não consegue seguir em frente. Incapaz de suportar os insultos, Emília também retalia e antes que percebam, os dois provocam uma cena. Enquanto Mao tenta acalmá-los, um terremoto de alta magnitude atinge repentinamente o metrô e em segundos, todo o lugar desaba. Após o terremoto, Emília e Tio ficam presas sob os escombros. Enquanto esperam a chegada de ajuda, Tio pergunta a Amélia se ela pode encontrar Mao, mas Amélia garante que ele ainda não está morto. Dito isso, a dupla se apresenta de maneira adequada e Amélia pergunta educadamente a Tio por que ela ama tanto Mao. Inicialmente, Tio enlouquece tentando negar esse fato, mas eventualmente ela cede e pergunta a Emília por que ela é tão próxima de Mao, a quem ela afirma odiar tanto. Com isso, Emília diz que não tem escolha. Depois avisa mais uma vez para não chegar muito perto de Mao e a coloca para dormir. Depois, ela diz a Mawal que aparentemente está por perto, que é seguro aparecer. No entanto, para sua surpresa, Mawal aparece parecendo um centauro demoníaco, tomando esteroides e começa a reclamar de sua mudança repentina na aparência. Ao ver isso, Amélia fica muito assustada e pensa em matá-lo com o pouco poder que lhe resta.
Mas quando Mao começa a falar sobre resgatar os outros sobreviventes, ela fica chocada porque normalmente ele não deveria ser o mocinho. Mesmo assim, Mao leva todos os sobreviventes para um local seguro e se coordena com os serviços de emergência para tratar os feridos. Enquanto isso, Amélia fica parada no meio da rua enquanto relembra uma lembrança amorosa de sua juventude em Antiala. Naquela época, a vida era mais suportável, pois Amélia se lembra de ter ajudado seu pai nos campos em um dia fatídico e levado para ele um almoço simples e bem balanceado para mantê-lo ativo, mesmo enquanto a guerra contra Mao continuava. Infelizmente, quando voltaram do trabalho, o padre-chefe da igreja, Alba, e seus cardeais aparecem esperando que o pai de Emília a entregasse a eles. A princípio, a pobre Emília não entendeu o que estava acontecendo, então pediu esclarecimentos ao pai. De joelhos, seu pai explica que Alba está vindo buscá-la porque ela é filha de um anjo e a única humana em seu mundo equipada com força para derrotar Mao. Confusa, Amélia pergunta como isso é possível, por se tratar de um humano. Mas ao invés de perder mais tempo explicando, seu pai a abraça com força e com lágrimas no rosto se despede dela. Infelizmente, poucos dias depois de Emília ter sido capturada pelos sacerdotes, um dos generais de Mao, Lúcifer, atacou a aldeia e destruiu tudo o que respirava. Depois de saber do incidente, Alba e o sacerdote-chefe a incentivaram a permanecer forte e continuar treinando para empunhar a espada sagrada, melhor metade, para vingar seu pai. Como o seu coração já está despedaçado pela morte do pai, a pobre Amélia permite-se voluntariamente ser usada como o último recurso da humanidade. Nesse ponto, Amélia sai de suas memórias quando Mao se aproxima para ver como ela está. Assim que eles começam a discutir novamente, Chiho aparece assustada e preocupada, e Mao a conforta. Poucos segundos depois, um policial se vira em sua direção e reconhece Chiho como filha do inspetor Sasaki, um dos policiais que prendeu Mao e Alceu no primeiro dia em que chegaram à Terra. Enquanto o policial se afasta para ligar para o pai de Chiho, Mao reconhece o homem e pensa em uma maneira de escapar. Para a sorte dele, Chiho educadamente pede que ele vá embora porque ela não quer que seu pai descubra que ela quase morreu durante um encontro. Feliz em ouvir isso, sai rapidamente com Amélia o seguindo. Depois de conseguir um lugar privado para discutir, Mao diz a Amélia que o terremoto anterior não foi um desastre natural, mas um ataque a eles porque aconteceu onde os dois estavam. Isso confunde um pouco Amélia, mas Mao garante que está certo e que o inimigo os expôs. Neste ponto, Amélia incomoda Mao com perguntas incessantes. Mas antes que ele possa responder, Rika liga para Amélia atrás da linha da cena do crime, e Amélia eventualmente caminha até ela. Pouco depois, o marido da casa de Mao, Alceu, aparece arrasado com sua inutilidade anterior e implorando para que seja punido. Mao a princípio tenta acalmá-lo, mas Alceu continua chorando e agindo como um idiota. Logo depois, Emília segue Rika até sua casa para passar a noite lá. Depois de ver seu amigo mastigando um jantar completo, Rika recebe um telefonema de sua mãe do interior que quer ver como ela está, mas garante que ela está totalmente bem. Após a ligação, ela volta para Amélia, que brinca com ela sobre seu dialeto, a abraça e agradece por ser uma boa amiga. Amélia fica um pouco confusa com a mudança emocional repentina, mas quando ela pergunta a Rika sobre isso, Rika faz um longo discurso emocional sobre seu trauma de infância e também sobre como uma situação pode transformar alguém em um anjo ou demônio, e isso ressoa profundamente em Amélia. Após o discurso retórico de Rika, Amélia vai tomar banho para se limpar enquanto Rika liga o noticiário e descobre sobre o estranho aumento de crimes de rua locais, como assaltos e assaltos à mão armada acontecendo na cidade. Enquanto ela continua assistindo, Amélia fica sentada na banheira lutando para descobrir por que ela se sente tão quente e confusa por dentro sempre que pensa em Mao querendo salvar as pessoas lá atrás. Bem, como ela claramente ainda não consegue entender os sentimentos humanos, ela sai dessa e vai para a cama. Na manhã seguinte, ela visita o apartamento de Mao, devolve os 1000 ienes que lhe pediu emprestado e discute com ele mais uma vez. Depois disso, ela se vira para sair para o trabalho. Mas, infelizmente, ao descer as escadas e os saltos de Mao, ela tropeça e cai. O baque forte imediatamente acorda Alciele, que pensa que está sendo atacado. Porém, ao perceber que foi tudo Emília, fica decepcionado e vai na bicicleta de Mao até a loja para comprar alguns antibióticos para tratá-la. Enquanto ele está fora, Mao tenta desinfetar suas feridas, mas Emília se recusa a deixá-lo tocá-la e, em vez disso, pega o curativo dele. No entanto, enquanto ela tenta se limpar, a dor de suas feridas faz com que ela incendeie e perca a calma. Com Mao permanecendo em silêncio, ela desaba perguntando por que ele, o todo-poderoso Senhor Demônio, está agindo como um ser humano normal na Terra quando estava ocupado causando estragos, dor e sofrimento no anti-Islã não muito tempo atrás. Quando o cérebro lento de Mao não consegue entender do que ela está falando, Emília pergunta por que ele está sendo tão gentil com ela e com outros humanos aqui, quando ele foi cruel o suficiente para assassinar seu pai naquela época. Quando Maoko está prestes a responder, ela o interrompe e o lembra de todas as coisas terríveis que ele fez aos humanos de Anti-Isla, e com lágrimas nos olhos, jura nunca perdoá-lo porque foi ele quem tirou sua vida pacífica. Ao ouvir tudo isso, Mao fica arrependido e pede desculpas por tudo que fez, alegando que foi porque não entendia os humanos naquela época.
época. Mas quando Emília está prestes a desmaiar ainda mais, Alcil volta da loja com Tio com ele. Ao vê-los juntos, Tio fica com a impressão errada. Então ela pede desculpas por se intrometer e foge com o coração partido. Logo depois, sua senhoria gorda e feia, McKitty, aparece para gastar seus 2 centavos na situação atual e dar-lhes um aviso de reforma de seu apartamento. Depois, outro terremoto de baixa magnitude acontece e McKitty de repente começa a contar-lhes coisas que só as pessoas de Anti-Isla deveriam saber, deixando-os sem palavras. Depois que ela termina de falar, outro terremoto acontece. Mas enquanto isso, 2 amigos de Emília de Anti-Isla estão voando através de um portal para chegar à Terra e ajudá-la. Enquanto isso, Tiro anda pelas ruas chorando quando de repente encontra Lúcifer, que para e promete transformar em magia seu desespero e ressentimento em relação a Mao-Wu e Emília. Depois de terminar de latir, ele expõe as asas, provoca uma explosão ao redor daquela ponte e desafia Mao, Emília e Alcil, que estão por perto, a irem até lá e lutarem com ele. Ao chegar lá, Emília reconhece Lúcifer imediatamente e exige saber como ele ainda está vivo, pois tem certeza de que perfurou seu coração com sua espada. Quando Lúcifer está prestes a responder, Mao imediatamente sente seu cúmplice, Oba, escondido nas proximidades, então ele o incentiva a se mostrar a eles já. Assim que Oba se mostra, Mao explica que já sabia que tinha uma participação nisso desde que Emília lhe contou que eles entraram juntos pelo portão. Ao ouvir isso, Oba percebe que não há mais motivo para se esconder. Então ele tira o disfarce e diz oi para Emília, que imediatamente desaba, chorando ao perguntar por que ele está do lado de Lúcifer. Como Oba está prestes a explicar, Mao diz a Emília que é definitivamente porque o velho chefe ficou com ciúmes de suas façanhas depois que ela destruiu seu exército e foi conivente com Lúcifer para eliminá-la e a ele, para que ambos pudessem tomar toda a glória para si. Chocada, Olga pergunta como ele descobriu tudo isso, mas Mao o cala e a raiva o atrai ainda mais. À medida que a tensão aumenta, Lúcifer fica farto de toda a conversa. Então ele atira no peito de Alciele com sua bala mágica de atirador e libera um feitiço de bala de atirador de área ampla, que ataca Mao e todos ao seu redor. Em segundos, a cidade inteira entra em pandemônio, mas Mao consegue bloquear alguns dos tiros dos atiradores e foge com Emília e Alcile. No caminho para um local seguro, Emília pergunta a Mao se ele sabe como Lúcifer é capaz de usar magia na Terra. E Mao diz a ela que Lúcifer está absorvendo a magia das emoções negativas dos humanos, o que explica por que tem havido tantos pequenos crimes na vizinhança recentemente. Na mesma época, Lúcifer os encurrala e provoca Mao por realmente ter inteligência para pensar tão longe. Para contrariar o seu insulto, Mao diz-lhe que descobriu tudo depois do terremoto, quando o desespero dos humanos esmagados fluiu para o seu corpo e permitiu-lhe temporariamente recuperar a sua forma demoníaca. Confuso, Lúcifer pergunta a Mao por que ele não tentou ganhar mais magia e retornar para Anti-Isla, mas Mao diz que é porque ele realmente gosta da Terra agora. Com isso, Lúcifer percebe que o outrora orgulhoso Mao amoleceu, o que o torna fácil de vencer. Então, em vez de continuar com todos aqueles latidos, ele invoca o corpo de Tiro do interior, libera toda a magia que pode do medo dela e ataca Mao e Emília. Percebendo o perigo, Mao e Emília tentam fugir dele, mas antes que eles cheguem longe o suficiente, uma das balas do atirador de Lúcifer faz um buraco no ombro esquerdo de Mao, ferindo-o. Ao ouvir isso, Mao faz o possível para ignorar a dor e continua correndo mesmo assim. Mas, infelizmente, poucos segundos depois, Alba acerta sua perna com uma 9mm e o imobiliza completamente. Depois disso, ele e Lúcifer os prendem em uma emboscada. Porém, quando estão prestes a acabar com eles, Mao agarra a mão de Emília e os teletransporta para o outro lado da cidade com inúmeras pessoas presentes. Menos de um segundo depois, Lúcifer os encontra, abre um buraco no peito de Mao e o deixa como morto. Depois, ele deixa Tiro cair na calçada. Mas antes de cair no chão, Emília sacrifica as articulações dos joelhos e a pega. Como se isso não bastasse, Lúcifer vai além, voando ainda mais alto do que antes e desencadeando um ataque mágico tão grande que destrói todas as infraestruturas em um raio de 1 km, incluindo a ponte no topo de Emília e Tio. Felizmente para eles, quando estão prestes a ser esmagados nos escombros, Mao absorve um pouco da magia do caos e do desespero, recupera sua forma demoníaca e suspende todos os escombros que caem com sua telecinesia. Depois disso, ele cultiva a aura por alguns segundos, fazendo com que Tiro e Emília fiquem um pouco molhados lá embaixo, e então ele apressa Emília para ajudá-lo rapidamente a parar Lúcifer antes que ele fique sem energia. A princípio, Emília recusa, mas quando ele implora que ela o ajude, ela finalmente se levanta, envolve Chico em uma bola de mana de defesa e invoca metade de seu equipamento mágico, poderes e espada. Quando a batalha está prestes a começar, Mao envolve toda a cidade em uma barreira mágica que faz todos dormirem, exceto Tiro. Então ele pede a Emília que é seguro fazer tudo agora. Após a primeira tentativa fracassada de Lúcifer de derrubá-la, Emília leva a batalha aos céus e enfrenta ele com espadas por alguns segundos.
Em um ponto da batalha, Lúcifer domina Emília e começa a se regozijar. Mas em pouco tempo, Alciele aparece em sua antiga forma demoníaca e une forças com Emília. Vendo isso, Lúcifer percebe que está em grande desvantagem numérica. Por isso ele chama Alba para se juntar à luta, independentemente dos efeitos colaterais. E juntos, todos os quatro entregam uma batalha dos céus digna de um Oscar. Enquanto Emília está ocupada perseguindo Lúcifer, Alciele joga Alba contra um prédio. E Mal, finalmente no seu limite, coloca cuidadosamente todos os escombros no chão para poder colocar algum juízo na cabeça de Lúcifer. Depois de subjugar Alba, Mal aparece bem na frente de Lúcifer, causando arrepios na espinha, coloca todo o poder que lhe resta em seu punho e bate em Lúcifer em preto e azul. Na sequência, ele volta à sua forma humana e conta a Tio sobre as verdadeiras identidades dele, de Alceus e de Emília. No início, Tio fica um pouco confusa. No entanto, uma vez que eles conseguem provar que são realmente anjos e demônios de outro mundo, ela ri e ouve Emília e Mal brigarem como irmãos distantes. Logo depois, Emília pergunta a Mal se ele planeja retornar para Antaela, especialmente agora que recuperou alguns de seus poderes. Mas, para sua surpresa, Mal diz que vai ficar na Terra para trabalhar na casa de M.G. Ronald. Confuso, Alciele pergunta a Mal por que ele está escolhendo a Terra em vez de Antiala. Mas enquanto ele responde, Emília confirma que Lúcifer foi o canalha que ligou para ela outro dia e pergunta como ele conseguiu o contato dela. Em resposta, Lúcifer devolve a bolsa que ela deixou cair outra noite e Mal e Alceu o condenam como um canalha por verificar a bolsa de uma mulher. Só então, os amigos de Emília de Antaela, Emirada e Albert de repente saem de um portal e se reencontram com ela. Quando avistam Maul perigosamente perto dela, ficam um pouco desconfiados e puxam Emília de lado para discutir suas descobertas com ela. Depois de um rápido passeio, Emília os leva até o suzerano de Maul e os hospeda lá. Enquanto Maul magicamente volta no tempo para restaurar a infraestrutura da cidade ao que era antes do ataque. No dia seguinte, Albert e Emirada abrem outro portal para retornar a Antiala. No entanto, antes de partirem, eles discutem o tempo que Maul percorreu para retornar a cidade ao seu estado normal e se perguntam se os caras são realmente os senhores que todos conheciam e temiam. Poucos dias depois, um mago se apresenta ao conselho do sumo sacerdote em Antisla e diz-lhes que Emília e Maul estão vivas e vivendo na Terra. Ao ouvir isso, um dos sacerdotes fica confuso e lembra ao soldado o que Oba contou sobre o desaparecimento de Emília com sua espada sagrada. Mas o mago garante que a velha cabeça estava mentindo descaradamente. Dito isso, ela conecta o recente desaparecimento de Emirada e Albert a Oba. Depois informa que, embora Emirada esteja de volta em Tei-Isla, ela está planejando expor o status atual de Emília, bem como a deserção de Oba para o outro mundo. Ao ouvir isso, o anfitrião da reunião quase tem um segundo ataque cardíaco, porque ele e os outros padres sabem que se permitirem que Emirata, um mago real, anuncie que Emília está viva, isso fará com que eles, que já a proclamaram morta, pareçam mentirosos e incompetentes. Sabendo disso, o soldado pergunta o que pretendem fazer com essa informação, mas os padres ficam sem palavras. De volta à Terra, Maul e Alceu voltaram para seu apartamento, onde Lúcifer mora agora, e lhe deram comida para comer enquanto ele navegava na internet em seu computador. Como Lúcifer é um pirralho mimado, ele fica exigente com a comida. Mas Alciele, que não se importa com seus sentimentos, diz a ele para comer tudo o que eles derem e se concentrar em reunir todas as informações sobre a magia da Terra para Maul. Com isso, Lúcifer recolhe a comida, mas logo em seguida Maul se senta ao lado dele e começa a duvidar de sua capacidade de hackear seu computador. Para provar que ele estava errado, Lúcifer liga para Emília em seu local de trabalho e Maul se enfurece, contando a ela um monte de jargões, depois desliga. Na noite seguinte, Emília visita Maul enquanto ele está no trabalho e exige com raiva que discutam um assunto importante em algum lugar privado. Enquanto eles estão nisso, Alciele, que está voltando para casa, depois de fazer algumas pesquisas sobre magia na biblioteca pública, encontra um envelope de McKidd no correio e o pega. Na mesma época, Amélia exige que Maul explique por que eles ligaram para ela em seu escritório no dia anterior, e Maul diz a ela que foi tudo obra de Lúcifer. Ao ouvir isso, ela fica confusa e pergunta como ele consegue fazer isso. Mas Maul diz a ela que Lúcifer agora mora com eles. Com isso dito, a dupla continua brigando como dois amantes que sentem falta um do outro, até que Maul finalmente se cansa de ser irritante e vai para casa. Lá, ele vê Alciele e Lúcifer parecendo doentes e enojados, e rapidamente corre para ver como eles estão. Mais tarde naquela noite, depois que Lúcifer e Alciele se recuperaram, Maul pergunta por que eles estavam doentes antes, e Alciel diz que é porque eles abriram a correspondência de Mickey mais cedo e viram a foto do biquíni dela. Ao ouvir isso, Maul os chama de covardes por surtarem por causa de algo que é estúpido.
Mas quando Lúcifer o incentiva a dar uma olhada na foto, ele dá uma espiada e imediatamente começa a perguntar a Lúcifer se ele descobriu alguma coisa em sua pesquisa até agora. Em resposta, Lúcifer pega seu laptop e mostra a eles um dos pontos mágicos que encontrou muito perto deles, um lugar popularmente conhecido como Sala de Aula Proibida. Explicando melhor, ele diz a eles que a sala de aula é um dos prédios extintos da escola, e que os alunos afirmam ter ouvido sussurros, risadas e passos ali à noite, o que significa que provavelmente um demônio está envolvido. Na manhã seguinte, Mao e Alciele visitam a escola sobre a qual Lúcifer estava conversando, apenas para perceber que é a escola de Chiho. Mais tarde naquele dia, enquanto eles se preparam para o trabalho, Mao pergunta a Chiho sobre a sala de aula proibida e seus infames 7 mistérios, e ela conta a ele todas as coisas assustadoras que Lúcifer lhes contou antes. Ao anoitecer, Mao, Alciele e Chiho entram furtivamente no prédio abandonado da escola para investigar a sala proibida. No caminho, Alciele pergunta por que a sala de aula está proibida, e Chiho responde que é porque um aluno desapareceu daquela sala sem deixar rastros. Ao ouvir isso, Mao pergunta a Chiho como são os outros mistérios da sala de aula, e ela lhe conta 6 dos 7. Depois de ouvir todos eles perguntam sobre o 7º mistério. E Chiho diz que ninguém sabe, porque acredita-se que quem descobrir o 7º receberá um telefonema do submundo e terá sua alma levada embora. A princípio, Mao finge não estar assustado com isso, mas no momento em que recebe uma ligação de Lúcifer, ele grita como uma garotinha e repreende Lúcifer por assustá-lo. Logo depois, Lúcifer diz que acabou de descobrir que a sala de aula proibida é um local onde no passado foi aberto um portão, que pode ter sugado aquele aluno. Ele então acrescenta que Mao pode reabastecer seu poder se o encontrar e pede que ele o informe assim que chegar lá. Após a ligação, o trio ouve passos de alguém se aproximando do corredor escuro, então ficam alertas e se preparam para lutar. Pouco depois, Emília surge da escuridão e exige que expliquem o que estão fazendo na escola. Como Mao e os outros explicam a ela, Chiho lhe dá alguns chinelos para usar, e Emília, que não sabe, tira os olhos deles para usá-los. Quando termina, ela levanta a cabeça para olhar para eles, apenas para perceber que já se foram. Irritada, ela os rastreia até um laboratório de biologia onde estão escondidos e destrói indiferentemente um manequim de anatomia com sua espada sagrada. Vendo isso, Mao, Alcio e Chiho imediatamente saem de seu esconderijo e condenam Emília por destruir algo tão precioso e caro. No entanto, como Emília os culpa por obrigá-la a fazer isso, o soldado Entei Island antes é visto nas proximidades, espionando-os. Logo em seguida, localizam a sala de aula proibida no 3º andar de outro prédio e descobrem que a porta foi aberta muito recentemente. À medida que continuam explorando o local em busca de itens proibidos, eles encontram embalagens de salgadinhos espalhadas por toda parte e um console de videogame no chão. No entanto, quando eles estão prestes a verificar, Lúcifer de repente liga para Mao e pergunta se eles encontraram um console de jogo. Depois que Mao afirma que sim, Lúcifer os incentiva a trazer o console de volta com eles, e Mao imediatamente descobre o que está acontecendo. Furioso, ele pergunta a Lúcifer se este é o lugar onde ele e Obá pousaram a caminho da Terra. E quando Lúcifer afirma que sim, Mao finalmente percebe que esse pedaço de lixo na verdade os enviou em uma busca inútil para pegar seu console para ele. Eles saem da sala de aula e voltam para casa. No dia seguinte, no trabalho, Mao acidentalmente vê a foto do biquíni de Mekikit no vestiário e desmaia de horror ao ver seus jarros de leite infestados de colesterol. Mais tarde naquela noite, quando ele volta para a casa do trabalho, sua nova vizinha, Suzuno, cai da escada íngreme. Mas, felizmente para ela, Mao a pega antes que ela bata a cabeça. No dia seguinte, Suzuno visita o apartamento de Mao com uma caixa de macarrão udon pré-embalado para se desculpar pela noite passada e agradecer a Mao por pegá-la quando ela caiu. Considerando o quão educada ela é, Mao fala com ela como um ser humano normal. Mas quando ele pega a pesada caixa de macarrão dela, ela o joga no chão. Enquanto ele luta para levantá-lo, Alciele aparece e discute mais algumas coisas sobre Mikit e seu apartamento com Suzuno. Mas em pouco tempo, ela vê Lúcifer relaxando dentro do quarto, conhece-o e depois vai embora. Enquanto isso, Emília atende uma ligação intermundo com Emirata depois de receber um pacote dela para perguntar sobre isso. Quando Emirata explica que a caixa contém poderes sagrados, Emília fica ainda mais curiosa e rasga a caixa apenas para ver dezenas de frascos de vitamina B sagrada dentro. Confusa, ela pergunta a Emirata se beber seu conteúdo irá reabastecer seus poderes sagrados, e Emirata afirma que está certa, mas alerta que deve ter cuidado para não tomar mais do que 2 garrafas por dia. Dito isso, Emília desliga, se refresca e vai até a casa de Mao para espioná-lo, como faz todos os dias. Porém, dessa vez, ela fica exposta ao sol por várias horas, engolindo várias garrafas de água e reclamando de sua tarefa desnecessária. A certa altura, ela pensa em desistir, mas então ouve uma voz feminina repreendendo e ensinando Lúcifer a fazer as tarefas domésticas corretamente e rapidamente foge até a porta da frente para descobrir se a mulher, neste caso Suzuno,
também é um demônio enviado para apoiá-los. Ao ouvir a conversa, ela descobre que Alciel também está lá dentro com eles, mas parece doente e cansado. Em algum momento, Suzuno decide caminhar até seu apartamento para pegar um pouco de gengibre. Mas para evitar ser vista por ela, Emilia corre direto para a escada e inevitavelmente cai novamente. Só que dessa vez Mao consegue de alguma forma estar lá e pegá-la nos braços. Envergonhada, Emilia o nocauteia com os punhos e logo é convidada para tomar café no apartamento deles. Lá, ela pede desculpas por ser tão desajeitada, faz Lucifer recuperar todas as suas coisas e descobre que Alciele realmente teve insolação. Isso a surpreende porque ele é um demônio, mas logo eles superam isso, e Suzuno se apresenta formalmente a Amélia como uma garota japonesa antiquada. Após as gentilezas, Amélia e Malvu discutem mais uma hora sobre seu novo papel como supervisor do navio no MJ Ronalds, onde ele trabalha. Percebendo o quão casuais eles são um com o outro, Suzuno pergunta a Amélia se ela já namorou Mao antes, mas Amélia fica enojada com a ideia e garante que ela nunca sonhará em fazer algo tão horrível. Dito isto, Amélia suspeita que talvez Suzuno também seja como Tio, que tem sentimentos por Mao, então ela sussurra em seu ouvido perguntando se ela também está atrás de Mao. Ao ouvir isso, Suzuno imediatamente arrasta Emilia para fora da sala e a repreende por dizer algo assim em voz alta. Porém, antes de responder, Emilia analisa a compostura de Suzuno, e ao concluir que ela não pode ser um demônio, avisa para não se aproximar muito de Mao e lhe dá seu cartão de visita para pedir ajuda a qualquer momento. Em seguida, ela volta para casa, ameaça cortar a cabeça de Mao se ele tentar alguma coisa remotamente com Suzuno, então ela pega sua bolsa e vai embora. Alguns momentos depois, enquanto Mao se prepara para o trabalho, Suzuno prepara uma caixa de bento premium de camada dupla e dá para ele saborear na hora do almoço. Mais tarde naquela noite, Amélia atende outra ligação com a Marita, enquanto se dirige para espionar Mao em seu local de trabalho novamente para discutir assuntos que surjam. Depois de uma conversa fiada, a Marita pergunta sobre Mao e Amélia responde ao chegar na casa de MJ Ronald para espionar, que nada mudou entre eles, exceto o fato de que agora eles discutem com mais frequência. Ao ouvir isso, Emirata acusa Emilia de se apaixonar lentamente pelo próprio diabo, mas Emilia jura que isso nunca vai acontecer. Dito tudo isso, Emilia pergunta sobre o estado das coisas em Ente Isla, e Emirata conta sobre a tentativa da igreja de investigar o desaparecimento dela e de Oba, ao mesmo tempo que alerta que ela deve ficar vigilante. Mais tarde naquela noite, o empresário de Mao, Kasaki, se encontra com ele e informa que seu concorrente, Kentucky Fried Chicken, está abrindo uma nova loja do outro lado da rua no dia seguinte. Como estará ausente à tarde, ela promove Mao a gerente em seu lugar e avisa que ele ligue para ela em caso de emergência, com o que Mao concorda. Após o encontro, Mao encontra Tiro no vestiário compartilhado e saca o bento premium que Suzuno fez para ele. No entanto, quando está prestes a começar, Tiro percebe o desenho da caixa, percebe que é muito elegante para ser feito por qualquer pessoa, e começa a fazer perguntas intrusivas para saber quem o preparou. No momento em que Mao admite abertamente que a garota da casa ao lado fez o bento para ele, ela se inflama, agarra a camisa de Mao e começa a sacudi-lo enquanto enlouquece. Logo depois, exige que Mao a deixe ver o que tem dentro, e Mao abre a primeira camada. Ao perceber que se trata apenas de comida normal, ela o incentiva a lhe abrir a segunda camada, o que ele faz. Assim que ela vê o bolo de sobremesa em forma de coração, Chihou enlouquece e grita como uma velha bruxa. Ao cair da noite, Emilia visita a loja de conveniência local para comprar comida para jantar, mas quando ela está prestes a sair, um assaltante usando uma máscara de repente ataca ela. Depois de se esquivar do ataque, Emilia invoca sua espada sagrada, expulsa o assaltante da loja, avisa o lojista para chamar a polícia e depois leva a luta para as ruas. Depois, o assaltante saca sua foice e ataca a Amélia, mas ela se esquiva facilmente e continua lutando contra ele até que o cara misterioso dispara um laser roxo de seus olhos que anula os poderes sagrados de Amélia. Depois disso, ele a ataca mais algumas vezes e de alguma forma consegue dominá-la. Porém, quando ele está prestes a acabar com ela, o lojista atira bolas de tinta nele e o expulsa. Após o incidente, o lojista faz Emilia esperar para falar com os policiais. Mas enquanto ela faz isso, ela percebe que a droga de Emirada funcionou perfeitamente e que o cara misterioso que aparentemente pode anular seus poderes é da tia Isla. Só então o lojista a devolve e ela recebe um pedido de socorro de Tio, que está trêmula e assustada. Confusa, ela pede a Tio que lhe conte o que há de errado, mas quando ela descobre que estava pirando por causa da caixa de bento de presente de Mao, ela fica desapontada por estar preocupada com algo que é estúpido. No dia seguinte, Tio leva Emilia à casa de Mao para enfrentar uma nova garota que tenta roubar seu homem.
Na porta de entrada, Emília se cansa do drama e avisa que Tio acabou de confessar a Mao, mas ela simplesmente ignora e toca a campainha. Em segundos, Suzuno abre a porta para eles e Tio imediatamente começa a se mexer como uma viciada em crack, deixando Emília realmente assustada. Momentos depois, Tio recupera os sentidos e se junta a Suzuno na cozinha para ajudar depois de descobrir que ela está apenas cozinhando para eles enquanto Alciele se cura de sua insolação. Depois que o café da manhã está pronto, todos eles comem. Mas, enquanto comem, Suzuno diz que precisa de um trabalho muito comum e mundano, e Mao estupidamente oferece a ela um emprego em seu local de trabalho. Essa declaração improvisada choca a todos na mesa porque todos sabem que Suzuno trabalhando no MJ Ronalds só vai causar mais atrito entre ela e Tio. Infelizmente, o cérebro resistente à lógica de Mao é imaturo demais para entender isso, então ele se redobra e incentiva Tio a treiná-la. Mas felizmente, Emília intervém rapidamente e desencoraja Suzuno de aceitar sua oferta. Seguindo em frente, todos falam sobre a estranha escolha de roupas de Suzuno e perguntam se ela tem alguma roupa de estilo ocidental. Quando Suzuno diz a eles que ela só tem roupas de estilo japonês em seu armário, eles ficam tão chocados com isso que Amélia promete ajudá-la a comprar roupas ocidentais depois do trabalho. Mais tarde naquele dia, ao sair do trabalho, Amélia se encontra com Suzuno, que ainda está de kimono em seu apartamento, e começa a fazer compras. Enquanto isso, Limar o leva Chihou de volta para casa depois de passar o dia inteiro cozinhando para eles e pergunta se seus pais concordam que ela venha cozinhar na casa de um cara. Depois de garantir a ele que eles estão bem com a presença dela, Chihou pergunta se ela pode trazer algumas refeições caseiras para eles mais tarde durante o dia. Visto que Suzuno vai ficar fora o dia todo, Mal concorda alegremente. Ao ouvir isso, Tio fica muito feliz, prometendo fazer a melhor refeição para eles. Porém, enquanto ela brinca por todo lado, pergunta se ela já se preocupou com o fato de serem todos anjos e demônios de outro mundo. E embora Tio garanta que está um pouco preocupada, especialmente depois de ouvir todas as coisas que ele fez no outro mundo, o amor dela por ele substitui tudo. Ao ouvir isso, Mao fica realmente confuso quando sua confissão o atinge com força. Mas depois que Chihou se dobra, dizendo-lhe que seu profundo amor por ele nunca mudará, não importa como ele a veja, ele se acalma e promete tratá-la bem. Só então, Suzuno os interrompe na rua atrás deles e admite que ouviu tudo o que Tio disse a Mao. Quando Tio ouve isso, ela se encolhe de vergonha, agarra a bicicleta de Mao por puro reflexo e sai de lá para se recuperar da perda de aura geracional. Pouco depois, Suzuno se aproxima de Mao e pergunta como é ter alguém que o ama, mas Mao diz a ela que isso o faz querer proteger ainda mais os sentimentos de Chihou. Por algum motivo, Suzuno fica chocada ao ouvir isso, mas quando Mao percebe e pergunta sobre isso, ela diz que não é nada e apenas sai para encontrar Amélia na estação de trem. Lá, ela faz algumas perguntas a Amélia sobre como andar de trem, alegando que nunca andou de trem antes, e isso deixa a Amélia um pouco confusa. Ela pergunta a Suzuno como ela chegou à cidade dele se não pegou o trem, e Suzuno diz que usou o portão e veio diretamente de Antaísla. Chocada, Emília se irrita e pergunta a Suzuno por que ela não disse nada antes, mas Suzuno afirma que ela já respondeu quando Emília perguntou sobre suas intenções para amar. Depois de contar a conversa no dia em que lhe entregou o cartão de visita, Emília enlouquece ainda mais e continua discutindo com Suzuno até que eles causem uma cena. Depois de várias idas e vindas, Emília pergunta por que Suzuno pensava que ela e Mao tinham um relacionamento próximo, e Suzuno diz que é porque recebeu a informação de que estava se unindo a ele. Com isso, Emília continua a discussão mais uma vez até se acalmar e pedir a Suzuno que revele sua verdadeira identidade. Usando seu dialeto anti-islâmico, Suzuno se apresenta como a interrogadora-chefe da comissão de investigação da igreja e afirma que está lá para ajudar Mao. Porém, antes que ela possa terminar, Emília percebe que está atrasada para o trabalho. Então ela compra uma passagem para ela e Suzuno e a leva pela cidade. Momentos depois, eles relaxam em uma cafeteria para fazer uma pausa e conversar um pouco. Depois, Emília pergunta a Suzuno por que ela se mudou para o apartamento vizinho de Mao Wu, e ela diz que é porque só queria ficar de olho nele. Satisfeita com a resposta, Emília pergunta a Suzuno o que ela quer dela, e Suzuno diz que quer ajudá-la a assassinar Mao Wu e voltar para Tia Isla para que ela possa convencer a igreja a não tentar encobrir a deserção de Oba. Quando Emília diz que não está interessada, Suzuno se irrita e pergunta por que ela não quer cumprir seu dever. Em resposta, Emília conta tudo o que Oba fez ao país quando chegou aqui, incluindo a parceria com Lúcifer, e acrescenta que ela simplesmente não pode confiar em alguém que trabalha na mesma organização que ele. Mais importante ainda, ela afirma que destruir Ma é seu dever exclusivo e a incentiva a ficar fora disso. Ao ouvir isso, Suzuno tenta convencê-la, mas Amélia se cala e avisa para não tentar nenhum truque mesquinho contra Mao, ou então ele vai notar e matá-la. Dito isso, ela dá a Suzuno algumas revistas que ela pode ler para aprender mais sobre o funcionamento da Terra e depois sai para trabalhar. Enquanto isso, Mo e Kisaki ficam em seu restaurante vazio, sentindo-se estranhos e desconfortáveis, pois parece que o Kentucky Fried Chicken roubou seus clientes.
Após um breve silêncio, Kisaki desaba sobre a situação atual e diz a Movo para usar todos os meios necessários para garantir que ele derrote Sentucky, e então vai embora. Momentos depois, um aspirante a playboy de cabelo azul, Saru, entra no local de trabalho de Mao, alegando ser o gerente de Sentucky e de repente começa a olhar para o rosto, chamando-o de pessoa sensata e desumana. No entanto, enquanto ele continua latindo, ele avista Tio por perto, desperta sua simpatia interior e com nojo pede a ela que faça um sanduíche para ele. Depois disso, Tio e Mao relaxam em seu vestiário enquanto esperam que seu espião, Alcio, retorne de sua missão secreta em Sentucky para descobrir seus segredos. Mais tarde naquela noite, Suzuno se encontra com Amélia e Rika na entrada do local de trabalho e mostra todas as roupas japonesas que ela conseguiu comprar depois de penhorar seus objetos de valor. Depois disso, ela pede a Amélia que a leve ao local de trabalho de Mao para vigiá-lo. Embora Amélia recuse a princípio, quando Rika fica sabendo disso, ela presume que Mao e Amélia estão prestes a ter uma briga de amantes e os convence a ir. Momentos depois, eles chegam ao restaurante de Mao e descobrem que o local está sem clientes, embora o festival local Sasahara Tanabata comece naquele dia. Vendo isso, Rika sabe que uma briga de amantes naquele ambiente com certeza ficará feia. Então, para evitar isso, ela aconselha que todos visitem primeiro o restaurante Sentucky Fried Chicken em frente a eles para ter uma reunião estratégica. Lá, eles esperam na fila para pedir comida, e Rika pede que Emília e Suzano contem tudo o que há para saber sobre Mao, esperando que ela possa usar qualquer informação que aprender para resolver a briga. Após um breve silêncio, a fila sobe e Rika pede as bebidas para Sarui, o gerente assustador, que lhe dá um olhar muito irritante. Depois de receber os pedidos, ela volta para as amigas, localiza uma mesa no andar de cima e se acomoda com Emília e Suzuno. Depois de uma conversa fiada, ela pede que Suzuno fale primeiro e Suzuno diz a ela que Mao é apenas seu bom vizinho. Assim que chega a vez de Emília falar, ela diz a Rika com indiferença que Mao é alguém que ela deseja assassinar o mais rápido possível. Mas, em vez de levá-la a sério, ela acha que Emília está super chateada com Mao. Emília então tenta mais uma vez fazer a sua amiga entender que não há absolutamente nada acontecendo entre ela e Mao. Mas quando Rika ainda se recusa a acreditar nela, ela se irrita e lança maldições altas e pesadas sobre o pobre idiota. Pouco depois, Alciele, que está por perto, se cansa dos insultos. Então ele grita com todas as forças para fazer Emília parar e vai até a mesa dela para dar-lhe uma boa bronca. Enquanto isso, Mao e Chihou ainda estão no McDonald's, levando clientes para Sentucky, do outro lado da rua. Como o tempo está acabando, Mao entra em pânico e pensa em ficar do lado de fora para atrair clientes. No entanto, como ele sabe que provavelmente é melhor esperar até que Alcio retorne, o pobre irmão fica entre uma rocha e uma posição difícil. A certa altura, os outros trabalhadores notaram o pânico do novo supervisor de turno e aconselharam-no a ir com calma. Ao ouvir isso, Mao lembra que na verdade ele está no comando aqui. Então ele se acalma, manda todos lavarem as janelas e continua esperando Alcio aparecer. Nesse ínterim, Amélia pergunta ao Cinto e ao Sil, que agora está à mesa dela, por que ele está no restaurante. Mas Alciele desvia a pergunta e a castiga por caluniar seu senhor, Mao Wu. Seguindo em frente, Emília pede a Alciele que explique a situação entre ela e Mao Wu para Rika, para que ela pare de entendê-los mal o tempo todo e promete tratá-lo com o que ele quiser depois. No início, Alciele fica um pouco hesitante em ajudá-la, mas quando ele ouve a última parte, ele imediatamente se senta para contar a história mais falsa que consegue imaginar. Para começar a história, Alciele primeiro se apresenta a Rika como o marido de Mao. Em seguida, ele passa a inventar uma história besteira de uma hora sobre como ele e seu mestre, Mao, administravam uma agência imobiliária e de colocação de pessoal antes de Emília, a jovem brilhante que trabalhava para sua empresa rival, colocá-los fora do negócio roubando todos os seus clientes. Enquanto ele narra a história, até Emília, que lhe pediu ajuda, fica chocada ao ver como é fácil para Alciele mentir só para tornar essa história falsa crível. Perto do fim da história, Alciele conta a Rika que o fim trágico da empresa deles fez Mao subir até o oposto de Ronald, deixando-o preso em casa, fazendo tarefas domésticas e preparando comida. Dito tudo isso, Alciele termina sua história e Rika, que acredita totalmente em cada palavra, sente vergonha por se intrometer profundamente em suas vidas. Agora que está mais esclarecida sobre a situação deles, ela tenta animar Alciol para que ele não se sinta inútil por não poder trabalhar como Mao. Mas em resposta às suas amáveis palavras, Alciol acidentalmente a levanta com um agradecimento educado. Após um breve silêncio, Rika toma um gole de sua bebida e diz a Emília e aos outros que ela quer ver e estudar Mao em seu habitat natural para poder aprender com ele. A princípio, Emília tenta desencorajá-la a fazer isso. Mas como Alciele também tem um motivo para estar no restaurante, ela logo percebe que eles não têm escolha a não ser ir. Com isso em mente, ela vai até o balcão enquanto Alciele e os outros esperam por ela do lado de fora, conversa com o gerente assustador para pegar o pedido de Alciele.
Pouco depois, Alciele retorna ao restaurante de Mao e conta tudo o que aprendeu com Sentuck até agora. Ao ouvir tudo o que Alciele tinha a dizer, Mao o elogia por fazer um bom trabalho e o manda de volta para casa com 2 grandes refeições combinadas, grandes bebidas e batatas fritas. Depois disso, ele visita Rika, Suzuno e Emília na mesa em que estão sentados e pergunta sarcasticamente se eles precisam de seus serviços. Quando Emília pede um pequeno café gelado, Mao diz para ela mesma ir buscar. Mas quando eles estão prestes a entrar em outra discussão, Rika os interrompe, falando mal da gestão de Mao, dada a situação. Irritado, Mao exige saber quem ela é e por que está falando assim com ele, mas Rika o ignora e diz que ouviu tudo o que precisa de Alciele e Amélia e está lá para ver como ele é pessoalmente. Ao ouvir isso, Mao insulta Amélia e sua amiga inútil por serem intrometidos. Mas só então, Tio aparece com o pedido de Amélia, repreende Mao por ser rude com o primeiro cliente do dia e a atende educadamente. Oprimida por sua fofura, Rika enfia a cabeça de Tio entre suas fábricas de leite, sufocando-a sem querer, e a elogia por ser uma pessoa tão incrível. Segundos depois, ela deixa Chihou ir e pergunta indiretamente a Mao o que ele planeja fazer a respeito do problema de seu restaurante. Inicialmente, Mao não entende o que ela quer dizer, mas depois de receber uma nova carga de insultos e críticas da senhora, Mao dá início ao seu plano para recuperar seus clientes. Em seu primeiro movimento, ele tenta usar adesivos para atrair mais pessoas ao restaurante. Mas quando isso não funciona, ele tenta mais algumas ideias de baixa inteligência, que obviamente falham. Para a sorte deles, quando estão prestes a desistir, o entregador aparece com a grande árvore de Natal que Mao encomendou antes e a entrega na sua porta. Depois de vê-lo sair, Mao faz seus trabalhadores decorarem a árvore com várias coisas para atrair as pessoas de volta ao restaurante. No entanto, enquanto trabalham arduamente, Emília pede a Chihou que explique o que está acontecendo. E ela conta que, como estão comemorando um festival, Mao teve a ideia de deixar as pessoas escreverem seus desejos em tiras de papel e fazerem elas mesmas as decorações do Tanabata. Na mesma época, Mou e os trabalhadores terminaram de decorar a árvore, e em segundos, uma grande multidão corre em direção ao restaurante para interagir com a árvore e comprar algo enquanto fazem isso. No dia seguinte, Kisaki se aproxima de Mou e diz que ele irá ao Parque Fushima no dia seguinte. No início, Mou começa a ficar inquieto, temendo que Kisaki esteja prestes a mandá-lo para algum restaurante remoto para trabalhar. Porém, quando Kisaki lhe diz que só vai lá para ajudar a equipe do gerente a lidar com o grande fluxo de clientes que vem ver as novas atrações e a tarifa do dia, Mou dá um suspiro de alívio e aceita a oferta. Na mesma época, Chihou, que ouviu a conversa, se voluntaria para se juntar a Mouvo. Mas, infelizmente para ela, Kisaki se recusa a deixá-la ir junto, deixando-a um pouco triste. Mais tarde naquela noite, enquanto Alciele e Mao se empanturram com o resto do macarrão udon vencido de Suzuno, Lúcifer pesquisa a inauguração da casa mal assombrada e a grande feira de répteis asiática que acontecerá no Parque Fushima no dia seguinte e conta os detalhes. Além disso, como haverá muitos clientes assustados na casa mal assombrada, Lúcifer aconselha que Mao e Alceu colham o máximo de magia demoníaca que puderem enquanto estiverem nisso, sem saber que Suzuno estava escutando a conversa deles. Do outro lado da cidade, Chihou liga para Emília e pede que ela visite o Parque Fushima com ela. Depois de concordar em ir com ela, Emília desliga, apenas para receber outra ligação de Suzuno, que a informa sobre o plano de Mao de colher magia negra no parque no dia seguinte. Imperturbável, Emília diz a Suzuno que provavelmente ouviu errado, acrescentando que visitará o parque com Tio. Mas Suzuno, pensando que ela está apenas sendo ingênua, pergunta rapidamente se eles têm espaço para mais um, e Emília garante que sim. Na manhã seguinte, Mao chega cedo com sua equipe, conhece o gerente e começa a trabalhar, ansioso para impressionar. Poucas horas depois, o parque abre e Tio, Suzuno e Emília logo se conhecem. Após as gentilezas, o trio vai até o camarim para vestir os trajes de banho. Porém, enquanto Emília se veste, Chihou corre em sua direção, totalmente vestida com seu maiô e seus grandes jarros de leite, testando a física do movimento do anime. Ao ver isso, Emília os compara mais uma vez ao seu peito menor e mais patético, e fica com ciúmes de Tio. Em pouco tempo, Suzano também aparece vestida com um kimono curto e shorts, deixando Amélia e Tio chocadas. Ao meio-dia, começa o rush da tarde. Mas enquanto Ma lida com o fluxo de clientes, Tio se aproxima dele, atirando intencionalmente seus jarros de leite para ele ver e pergunta vagamente o que ele pensa. Como suas 2 últimas células cerebrais não têm energia suficiente para ler a sala, Mao presume que ela está perguntando sobre o estado do lugar até agora. Então ele começa a tagarelar todo tipo de bobagem sobre como é difícil atender os clientes lá, o que mata a vibração do Titus. Só então Emília e Suzuno se juntam a eles para pedir comida.
Enquanto estava no apartamento de Mao, o pobre Alceuso estava ocupado fazendo cocô na montanha de macarrão udon que comeu na noite anterior. Depois de pegar a comida, as meninas se acomodam em uma mesa do lado de fora para saborear. Enquanto comem, Emília sugere que todos vão conhecer a nova casa mal assombrada depois do almoço e todos concordam. Assim que terminam o almoço, o trio visita a casa mal assombrada, agarrando-se à coragem e bravata que ainda lhes resta. Em pouco tempo, Chihiro se assusta com uma estatueta demoníaca e enlouquece. Vendo isso, os outros dois continuam explorando em silêncio até encontrarem o que parece ser uma garotinha vestida com uma capa chamando por sua mãe e se aproximando dela para investigar o que aconteceu. Porém, no momento em que eles chegam perto demais, a voz da garota encapuzada fica ainda mais assustadora. E antes que eles percebam, a coisa dentro da capa se revela como uma criatura demoníaca muito assustadora que os assusta até a morte. Depois daquela experiência chocante na casa mal assombrada, as meninas decidem que já estão fartas. Mas como sua única opção de entretenimento é conferir um bando de crocodilos, seu desdém coletivo pelos rastreadores os deixa um pouco hesitantes até mesmo em tentar. Como se isso não bastasse, Suzuno diz a eles que ela já comeu lagartos antes em uma vila ao sul de Entei-Isla, depois de ajudá-los em uma missão. Mas antes que ela conte muitos detalhes, Emília a cala. Com o passar do tempo, Mao é enviado para fazer entregas, enquanto as meninas se divertem ao máximo. Em algum momento, Amélia esbarra em um funcionário e acidentalmente deixa cair as chaves dele, mas ela rapidamente se desculpa e vai embora. Na mesma época, um macaco de estimação de um dos locais de entrega de Mau foge do local de seu dono, chega ao lugar de Emília e pega a chave que caiu antes. Não muito depois, Emília avista o macaco escondido nos arbustos e incentiva-o a ir até ela, mas o macaco se agarra às fábricas de leite mole de Chihiro. Depois de fazer a entrega, Mau está prestes a sair quando o mestre do macaco de repente chama o nome do macaco procurando por ele. Ao perceber que ele e o macaco têm o mesmo nome, Mau fica um pouco decepcionado. Mas eventualmente o mestre logo encontra o macaco com as meninas, recupera-o e agradece pela ajuda. Momentos depois, enquanto se divertem, alguém abre as gaiolas dos crocodilos com as chaves que o macaco roubou, e em segundos os crocodilos encontram o caminho para dentro da piscina. No momento em que alguém os nota, eles alertam os demais, e toda a feira logo entra em pandemônio, causando pânico em massa. Com a evacuação em andamento, Mao enfrenta o perigo, cultivando auras e absorvendo toda a energia sombria do medo das pessoas. Depois de absorver energia suficiente, ele desacelera o tempo e então, com Suzuno observando, usa todo o poder que acabou de ganhar para entoar um encantamento anti-slam que manda os crocodilos embora. Vendo isso, Suzuna fica realmente confusa, porque o Senhor Demônio que ela conhece teria usado todo aquele caos para colher ainda mais magia para o mal, e não para ajudar os humanos. Algo não está certo, e Suzuno se recusa a parar até chegar ao fundo da questão. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhava para casa com Chihiro ao lado dela, Suzuno percebe uma pessoa encapuzada muito perto dela com asas brancas nas costas. No início ela fica confusa, mas menos de um segundo depois o cara desaparece, deixando-a ainda mais confusa. No dia seguinte, enquanto Mao toma o café da manhã, o entregador traz um pacote para Lúcifer. Mas Mao atende e exige saber o que Lúcifer ordenou enquanto Alceu continua cagando tijolos no banheiro. Mais tarde naquela noite, a condição de Alceu piorou, então Mao decide preparar o jantar. Quando ele está prestes a começar a cozinhar, eles recebem uma grande entrega de Makiti, que aparentemente coletou um monte de coisas lindas no Havaí e as enviou de volta para Mao e seu pessoal para vender no mercado de pulgas do festival de verão da associação local. Enquanto eles examinam todos os pacotes, Suzuno relaxa em seu apartamento, relembrando uma de suas memórias em Anta-Isla, quando ouviu dois aleatórios tagarelando sobre a organização que se opunha à igreja, a Ordem dos Cavaleiros da Aliança, e de alguma forma descobriu seu esconderijo. Na época, Suzuna ainda era muito dedicada à igreja, então depois de obter todas as informações de que precisava, ela entrou furtivamente no esconderijo, envenenou o vinho, esperou um pouco até que o veneno fizesse efeito e acabou com eles. Depois disso, ela se encontrou com Oba à beira de um penhasco, culpou a igreja por ter participado desse conflito interno e perguntou por que eles se recusavam a cooperar com esses homens comuns que eles rotulavam de hereges. Já que a responsabilidade é basicamente a kryptonita de Oba, ele se esquiva da questão e pede que Suzuno se concentre em eliminar o próximo grupo de hereges. Tendo lembrado de uma memória tão tensa, Suzuno volta ao presente quando finalmente percebe que Emília é a verdadeira heroína que salvou Tia Isla, não a igreja. Mais tarde, Chihiro visita Mao, mas ao avistar todas as caixas espalhadas pelo quarto, fica um pouco curiosa e pergunta o que está acontecendo. Enquanto Mao explica o que realmente aconteceu, Alceu tropeça e cai em algumas caixas, piorando seu estado. Em pouco tempo, Lúcifer recebe um alerta do rastreador que colocou em Amélia, sinalizando que ela está por perto. Então ele informa a Mao que ela poderá aparecer em breve. Vendo isso, Mao fica um pouco irritado por ela vir importuná-lo novamente. Mas para sua surpresa, ao abrir a porta para discutir com ela, ele a encontra na frente da porta de Suzano, verificando como ela está.
Depois de algumas idas e vindas, Emilia e Suzano logo se encontram no quarto de Mao, separando todos os itens que Mikid lhes enviou do Havaí junto com os outros. Enquanto fazem isso, eles encontram um monte de comida e bebidas em algumas das caixas, cortesia de Mikid, e passam algumas horas esbanjando com elas. Mais tarde naquela noite, eles finalmente conseguiram separar todos os itens e colocá-los à venda em preparação para o festival cultural. No entanto, enquanto Mao e os outros se separam, Suzano avista penas brancas chovendo do céu e imediatamente foge de Amélia e Tio para discutir com o cara encapuzado. Depois de garantir um lugar discreto para conversar, o cara encapuzado a avisa para terminar a missão que ela veio à Terra fazer antes que Mou recupere seus poderes, mas Suzuno começa a ter dúvidas. Com isso, o cara encapuzado a lembra de todas as pessoas que ela já assassinou e a incentiva a adicionar Mao à sua contagem de corpos. No entanto, em vez de responder, Suzuna relembra mais uma memória em Ente Isla, onde ouviu os covardes que se autodenominam sacerdotes da igreja, tentando atribuir a culpa de todo o seu trabalho sujo a ela e a Oba, para que possam nomear outro como o sacerdote principal e alegar que salvaram o mundo. Dada a gravidade dos seus crimes hediondos, Suzano sabe que não pode deixar isso acontecer. Então, logo após ouvir a reunião, ela refletiu sobre suas decisões anteriores e lentamente começou a ver os padres como eles realmente são. Depois disso, ela volta a si, toma sua decisão e encerra a reunião. Pouco depois, Suzuno volta para Emilia e Chihiro suando e parecendo desconfortável e caminha para casa junto com eles. No caminho, Suzuno de repente para os outros dois e diz a Chihiro para não se envolver mais com Ma, alegando que chegou a hora de ele encontrar o seu fim. Confusa, Chihiro pergunta por que ela está tão ansiosa para assassinar Mao, e Suzuno diz a ela que é porque não há como dizer o que Mao poderá fazer quando se tornar um homem de grande confiança e popularidade. Nesse ponto, Emilia a interrompe ali mesmo e diz que subir na hierarquia corporativa em algum restaurante remoto aleatório não pode ser considerado uma conquista do mundo. Mesmo assim, Suzuno se recusa a baixar a guarda porque sabe que a vida incrivelmente longa de Ma lhe dá a chance de se tornar o que quiser. Com isso em mente, ela diz a Tio sem remorso que lhe fará o favor de destruir Mao e apagar todas as suas memórias e sentimentos por ele. Mas Tio fica chateada e avisa para nunca tentar isso com ela. Com isso, Suzuno tenta explicar a ela que Mao poderia estar brincando com ela. Mas Tio começa a chorar ao dizer a Suzuno que o Mao que ela conhece é um cara legal, honesto e trabalhador. Irritado, Suzuno lembra ao romântico desesperado que esse mesmo doce e carinhoso Mao costumava ser o rei dos demônios que fazia sofrer toneladas de gente em Antaesla. Mas Tio a rebate, perguntando se ela já se encontrou pessoalmente com Mao antes de ele vir para o mundo deles. Embora ela não tenha feito isso, Suzuno diz a Tio que Mao ainda é o comandante do exército demoníaco, então ele é o culpado por tudo. Apesar de saber que Suzuno está certa, o cérebro apaixonado de Tio ainda a faz discutir com Suzuno. Em algum momento, Emilia fica farta, então ela cala a boca dos dois e diz a Suzuno que estará do lado de Chihiro para proteger a paz mundial. Ao ouvir isso, Suzuno pergunta mais uma vez se ela tem alguma intenção de assassinar Mao. E quando Emilia garante que não, ela se acalma e vai embora. Momentos depois, Chihiro finalmente coloca sua última célula cerebral em uso e percebe que ela estava apenas latindo como uma criança tola lá atrás, sem sequer perceber que o povo Soro de Anti-Isla, como Suzuno, teve que passar pela tirania de Mao. Porém, quando Emilia está prestes a confortá-la, o mascarado a ataca novamente. Mas Emilia rapidamente se esquiva, invoca sua espada sagrada e enfrenta ele. Após ser empurrada para trás, ela se levanta e exige que o mascarado se apresente. Com Tio tentando desesperadamente ligar para Mao, o mascarado tira o disfarce, expondo-se como Seru. Mas logo depois disso, ele anula o poder de Emilia com sua magia roxa e revela sua verdadeira forma de arcanjo. Em seguida, ele bate Amélia na parede, nocauteando-a e faz Suzuno colocar Chihiro para dormir, para que ela não tente ajudar Amélia. Na mesma época, Mao detecta a chamada perdida de Chihiro e tenta ligar de volta para ela. Quando de repente, a mãe dela liga para perguntar se ela está lá com ele. Como o Tio claramente não está com ele, Mao liga para Lucifer e faz com que ele rastreie Emilia, apenas para eles perceberem que ela está voando através de prédios para chegar ao escritório do governo de Tóquio. Com o tempo se esgotando, Mao sobe na bicicleta e vai até lá, enquanto o Oba, que aparentemente está hospitalizado, finalmente recupera a consciência. Mais tarde, naquela mesma noite, Alcio, que acabou sendo enviado para o hospital, consegue permissão de suas enfermeiras para se levantar da cama e caminhar pelo corredor para tomar um pouco de ar. Antes de ir longe demais, ele avista um policial nocauteado no chão perto do quarto de Oba e rapidamente corre para ver como ele está. Enquanto ele está nisso, Oba de repente aparece atrás dele e dá um soco devastador em sua barriga. Então ele rouba o cartão da enfermeira e se esconde. Enquanto isso, Saru chega ao escritório do governo de Tóquio, restringe Emilia e, enquanto está em sua forma de arcanjo, a tortura com sua magia de visão a laser roxa para fazê-la entregar sua espada sagrada a ele. Após vários minutos de tortura, Emilia tenta dizer a ele que não tem magia suficiente para invocar a espada, mas infelizmente o Nimrod não acredita nela.
Sabendo disso, ela tenta negociar a libertação de Chihiro. No entanto, Saru diz a ela que não vai libertar Chihiro porque está interessada em estudá-la. Dito isto, ele continua torturando Emilia enquanto Mao, que já está se aproximando deles em sua bicicleta, bate na barreira mágica que Saru montou ao redor do prédio, fazendo com que Saru perceba instantaneamente sua presença e envie Suzuno para lidar com ele. Quando ela chega lá, ela encontra Ma, o abrindo um buraco na barreira de Saru e com o coração pesado, bate seu martelo no chão onde ele está. Quando Ma obviamente se esquiva do ataque, ela continua atacando-o pelos próximos segundos até que Mao implora por um tempo e fica apenas de cueca. Confusa, Suzuno cobre o rosto para evitar ver seu corpo de 10 centímetros, e ela exige saber por que ele está se despindo. Em resposta, o idiota diz que é porque tem mais medo do chefe do que dela. Irritado, Suzuno continua atacando Mao e acusando-o de ser um pervertido, mas no calor da batalha, Mao deixa claro que ele sempre soube quem ela realmente era e ainda a tolerou. Chocado, Suzuno, que pensava estar fazendo um bom trabalho disfarçado, faz uma pausa e pergunta como ele sabe. Mas, surpreendentemente, Mao diz que apenas usou o bom senso. Infelizmente, como ela escolheu lutar ao lado daquele anjo assustador, Mao decide que ela é apenas um demônio como eles e a chama de vadia sem vergonha que não consegue pensar por si mesma. Enfurecido com seus insultos, Suzuno o ataca cegamente. Mas, para sua surpresa, Mao recebe o golpe como um homem e perde metade de sua aura. Neste ponto, Suzuno percebe que está errada. Então, ao invés de continuar a luta, ela avisa Mao que deseja salvar suas garotas que o Arcanjo Zero fica mais forte quanto mais perto ele está da lua. Então suas chances de vencê-lo são quase nulas. Imperturbável, Ma diz a Suzuno que ele vai avançar e derrotar Zero para salvá-la, Chihiro e Emilia, e então vai embora. Depois disso, Suzuno fica seriamente confusa porque ela não entende por que Mao de repente se tornou o mocinho quando ele costumava ser uma pessoa assustadora. Enquanto ela tenta entender isso, Oba visita Lucifer no apartamento de Mao e promete realizar seu desejo se ele unir forças com ele mais uma vez para derrotar Mao. Enquanto isso, Saru se cansa de torturar e interrogar Emilia, então ele se aproxima dela, desabotoa sua camisa e diz que irá extrair a espada sagrada direto de seus melões. Felizmente para Emilia, antes que o canalha coloque as mãos sujas em seus melões sagrados, Mao aparece de cueca e jura em seu nome que salvará suas garotas. Imperturbável, Saru fala mal de seu corpo frágil, então ele joga o corpo de Mao no telhado com algum feitiço mágico de baixo nível. Quando Mao se levanta, o maníaco ri histericamente e voa em direção à lua. Enquanto Oba, que aparentemente está com a bolsa de Emilia por algum motivo, bebe uma das drogas de Emirata, que lhe dá alguns de seus poderes sagrados e desencadeia um feitiço que aproxima a lua da Terra. Em segundos, o céu noturno fica coberto por uma luz esverdeada de aurora e Saru fica ainda mais forte do que era originalmente. Vendo isso, Mao tenta detê-lo com seu poder, mas Saru o levanta com sua magia e o suspende no ar. Na mesma época, toda a cidade percebe a mudança repentina no céu noturno e começa a entrar em pânico. Por causa disso, Mao recupera sua magia de todas aquelas emoções negativas, recuperando sua forma demoníaca de Gashō, cultivando a aura por alguns segundos, então ele resgata Emilia das restrições de Saru e faz Suzuno vigiá-los. Com isso, a culpa de Saru faz com que Suzuno fique do lado do Senhor Demônio. Mas Suzuno cresce e diz ao canalha tolo que ela simplesmente não pode mais fechar os olhos ao seu falso senso de justiça. Percebendo que Suzuno já se foi há muito tempo, Saru continua colhendo mais energia da lua, enquanto Lucifer, que inicialmente enganou Oba fazendo-o pensar que eles eram parceiros, se volta contra ele, recupera a bolsa de Emilia e o nocauteia. Pouco depois de coletar energia suficiente, Mao enfrenta Sarui para o confronto e lhe dá a chance de fugir enquanto pode. Sarui recusa e ataca Mao com uma série de ataques. Mas Mao se esquiva de cada um deles, se transforma em Chihiro para incentivá-lo a se aproximar e em seguida dá um soco demoníaco que o nocauteia por alguns segundos. Depois disso, ele agarra Emilia para colocá-la em segurança. Mas por alguma razão, Emilia nem fica chateada com ele, pois está exausta demais por ter suportado a tortura de Saru. Enquanto Saru se recupera do soco, Mao se aproxima dele, coloca Emilia suavemente no chão e invoca sua espada demoníaca, que ele usa para silenciar o cordeiro perdido, Saru, encerrando para sempre a batalha. Na sequência, Ma se encontra com suas garotas e continua brigando com Emilia como sempre, enquanto Alciele se junta a elas parecendo orgulhosa e inútil como sempre. Na manhã seguinte, Tio tem um pesadelo com Mao beijando sua testa de repente e voltando para Entesla, e acorda assustada e aliviada por ter sido tudo um sonho. No trabalho, ela conta a Mao sobre isso, mas ele
garante que não vai deixar a Terra tão cedo porque usou toda a energia que lhe restava após a luta para reparar todos os danos causados e enviar o cereal de volta para Anti-Isla. Quando Tio está prestes a responder, Kisaki aparece, chama-os para o lado e pergunta a Mao por que ele fugiu de repente na noite anterior sem nem mesmo voltar. Enquanto Mao inventa uma história alternativa em que Kisaki pode acreditar, Suzuno aparece de repente no restaurante, se apresenta a Kisaki e diz a ela que Mao correu para salvá-los de um canalha inútil. Ao ouvir isso, Kisaki pede detalhes bem específicos para ver se estão falando a verdade ou não. Mas Suzuno conta a história perfeita com o apoio de Chiyo. Infelizmente, quando Kisaki está prestes a acreditar e dispensá-los, um trabalhador aleatório entra correndo para dizer que encontraram uma pessoa em seu freezer e eles correm para verificar. Lá, eles encontram Saru meio congelado, inconsciente no chão, e Kisaki se ajoelha para ver como ele está e garantir que ele ainda não esteja morto. Segundos depois de sentir seu toque mágico, Saru acorda com um rubor nas bochechas e começa a simpatizar com Kisaki, dando-lhe vibrações quentes de madrasta. Confuso, Kisaki pergunta a Mouvo se há algo errado com o idiota lá em cima, mas Mouvo diz que ele é o empresário de Sentucky, o que piora as coisas. Depois de delirar como um maníaco iludido, Saru ataca Kisaki para abraçá-la, mas ela rapidamente se esquiva dele e bate a ponta dos calcanhares em seu crânio defeituoso. Na manhã seguinte, Emilia também tem um pesadelo com Ma de repente retornando à sua forma demoníaca e ameaçando conquistar a Groenlândia ou algo assim, e ela acorda respirando pesadamente e preocupada. Depois do trabalho, ela vai até a casa de Mao, mas no caminho ela se lembra de nunca perdoar Mao por todas as coisas ruins que ele fez ao pai e à tia Ayla, mesmo que ele já esteja virando uma nova página. Não muito tempo depois, ela chega na casa de Mao e abre a porta, apenas para encontrar Suzuno tentando alimentar Mao com alguma comida, enquanto o tio está de costas para eles. Confusa, ela pede uma explicação. Mas então, Tio olha para trás e enlouquece com Suzuno e Mao por ser sorrateiro, o que decepciona Emilia. Em pouco tempo, Alciolo aparece de repente com uma cara séria e exige férias do nada. No dia seguinte, Emilia liga para Enrada para saber se Alciol vai voltar para Anteia Isla. Mas até agora, Enrada diz a ela que ela ainda não sentiu nada fora do comum acontecendo. Isso confunde um pouco Emilia, principalmente considerando que Mao teve que mandar todos eles para fora da sala só para discutir algo particular com Alcio. No entanto, após uma ligação com Enrada, ela sai para passear com Tiro e discute as ações estranhas de Mao e Alcio na noite anterior. Infelizmente, antes de chegarem longe, começa a chover. Então eles correm para encontrar alguma sombra e Tio conta a ela sobre seu sonho. Ao ouvir isso, Emilia também conta o sonho estranho que teve sobre Mao se tornando mal. Mas para não assustar Tio, ela omite alguns detalhes e promete protegê-la sempre. No dia seguinte, Emilia continua perseguindo o apartamento de Mao e encontra um caminhão estacionado na frente com um grupo de entregadores carregando caixas de coisas para dentro do prédio. Porém, em vez de fazer qualquer coisa, ela faz anotações e volta silenciosamente para casa. No dia seguinte, ela se esconde no banheiro do trabalho e liga para Emirata para saber se algo mudou em Enteila. Mas Emirata garante que nada mudou. Na mesma época, Mao visita Kisaki em seu escritório para solicitar uma folga temporária do trabalho para cuidar de um assunto pessoal. E sem perceber que T-Rose está espionando, Kisaki lhe concede uma folga. Mais tarde naquela noite, quando ele está prestes a sair do trabalho, Tiro se aproxima dele parecendo angustiado e pergunta se ele realmente vai voltar para Endite Isla. Quando Mao diz a ela que não vai a lugar nenhum, Tio pergunta por que ele está sendo tão reservado. Mas Mao fica quieto e simplesmente vai embora. Bem cedo na manhã seguinte, Emilia e Tio seguem Mao por toda a cidade, na esperança de descobrir por que ele tem sido tão reservado ultimamente, apenas para descobrir que aquele pobre trabalha em meio período em um canteiro de obras para ganhar um salário diário. Logo depois, Mao os pega espionando-o, então ele os chama para o lado. Enquanto comem seu bento, diz que ele e Alciele estão trabalhando em empregos temporários porque precisam urgentemente de dinheiro para pagar os rastreadores que Lúcifer comprou a crédito para rastrear Emilia e Tiro. Ao ouvir isso, Emilia procura freneticamente em sua bolsa o rastreador que Lúcifer colocou lá dentro. Ao encontrá-lo, ela fica chateada, esmaga-o e continua ouvindo a explicação de Mao, assim que ele termina de explicar. Ela pergunta por que ele não contou a Tiro, e Mao diz que é porque ele não queria que ela se sentisse responsável pela situação deles. Com isso resolvido, Emilia pergunta sobre as coisas que foram entregues na casa deles outro dia. Mas como Mao nunca soube de nenhuma entrega, ele corre de volta para casa e pede respostas a Lúcifer. Inicialmente, Lúcifer tenta negar ter pedido coisas, mas infelizmente para ele as evidências estão literalmente atrás dele. Então Mao o empurra, abre algumas caixas e encontra um monte de coisas que eles não precisam. Irritado, ele pede uma explicação a Lúcifer, mas o idiota estúpido diz que estava envolvido em um esquema de compra de mais de 100 mil ienes. Sabendo disso, Mao repreende Lúcifer e faz Emilia e Tio investigarem a empresa por trás do golpe de compra.
Assim que o encontrarem, Mao liga para a linha de atendimento ao cliente, explica sua situação e solicita a devolução e o reembolso. Mas, infelizmente, o canalha do outro lado lê um monte de leis que os impedem de fazer isso. Após a ligação, Mao Wu e Emília visitam a sede da empresa naquela mesma noite, apenas para perceber que Alceu é o canalha para quem ligou antes. Depois de uma conversa fiada, todos se sentam à mesa e explicam tudo para Alceu, que desaba por ter sido um canalha com Mao Wu por telefone. Em pouco tempo, o presidente da empresa aparece, regozijando-se com o contrato que supostamente fez Lúcifer assinar no momento da entrega, e diz a Mao Wu, que está fervendo de raiva, que é impossível provar que ele foi enganado agora. No caminho para casa, quando Mao Wu e Alciol estão prestes a desistir, Emília de repente tem uma ideia. Como Lúcifer ainda não atingiu a maioridade, ela sugere que Mao se torne seu fiador e argumente no tribunal que Lúcifer assinou o contrato sem o seu consentimento. Nos próximos dias, Mao faz exatamente isso e de alguma forma consegue forçar o desagradável homem da empresa a devolver o dinheiro. Isso nos leva ao final do vídeo. O que você acha que acontecerá a seguir entre Mao e Emília? Existe um futuro para eles juntos como amantes, ou eles continuarão brigando contra você e seu ex tóxico? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais recapitulações de anime como essas, assista a este vídeo.